No episódio anterior da série Anitta Empreendedora, falamos de posicionamento e voltamos a reforçar a importância de se começar com o propósito, missão e valores. Para concretizar, ninguém melhor que a convidada de hoje da Anitta, que com 2 projetos já criados, está agora a iniciar o terceiro, movido por uma causa maior. Licenciada em Comunicação Social pela Universidade Católica de Lisboa, complementada por uma pós-graduação em Marketing e especialização em Marketing de Luxo na mesma universidade, Filipa Pinto Coelho começou por seguir uma carreira por conta de outrem, na área de comunicação, até que decidiu criar a sua empresa de consultoria como profissional independente de marketing. O seu mundo, profissional e pessoal, sofreu uma reviravolta durante a gravidez do seu terceiro filho, Manuel, diagnosticado com síndrome de Down. O amor e a paixão ganharam ainda mais relevância enquanto pilares fundamentais dos seus projetos, e surgiu então o Café com Vida, parte do trabalho da ONG Vila com Vida, que criou em conjunto com outros pais de crianças com deficiências cognitivas. O Café com Vida tem como missão promover as vidas de jovens adultos diagnosticados com síndrome de Down e autismo e mostrar ao mundo os seus superpoderes. Mais recentemente, está a liderar a implementação em Portugal do Café Joyeux, um projeto francês em expansão internacional. Olá, Filipa, obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá, Eliana, olá, Rita e Ana Isabel, obrigada a vocês por me desafiarem para este podcast e parabéns desde já pela vossa iniciativa e pelo vosso trabalho. Obrigada, Filipa. Ao rever um bocadinho o teu percurso, o que sentimos é que o espírito empreendedor já existia, certo? Já fazia parte do ADN, porque a certa altura deixas uma carreira por conta de outra e lanças a tua consultoria. Mas mais do que esse espírito inicial, o que é que achas que mudou na Filipa empreendedora com o nascimento dos teus filhos e em especial do teu filho Manuel? Se calhar a Filipa empreendedora de início não é a mesma Filipa empreendedora assim. Sim, claramente, e não tem nada a ver, de facto, é obviamente para dar um salto de trabalhar por conta de outrem para algo em nome próprio, é preciso ter algum espírito empreendedor, mas eu nem lhe chamava assim. Eu simplesmente, foi uma oportunidade e foi uma forma quase de crescer na carreira, saber que podia fazer isso com algo meu e não trabalhando por conta de outrem. Claramente que foi com este desafio que veio do nascimento do meu filho Manel e da minha preocupação. Lembro perfeitamente de estar, portanto, a minha consultoria era na área de comunicação e marketing também para marcas de luxo e de lifestyle. Lembro-me do metro quadrado de estrada em que eu estava, quando aquilo tudo me estava na cabeça. Espera aí, não faz, eu corro várias vezes por semana, areja-me imensa a cabeça. Eu lembro, na altura estava a pensar, isto não faz muito sentido. Agora aquilo que me move é outra coisa, não é? É o futuro do meu filho Manel e é conhecer esta realidade e perceber como é que de alguma forma eu posso contribuir para mudar alguma coisa. Mas na altura era mesmo só algo muito... O que é que eu posso fazer? Portanto, eu acho que só há razoavelmente pouco tempo, porque tudo aconteceu neste projeto muito, muito, muito rapidamente, é que eu, se calhar, mudei o perfil de LinkedIn e pus que era empreendedora social, porque eu acho que esta noção de que, sim, de facto, é isto que eu estou a fazer, eu estou a empreender para mudar qualquer coisa que eu acho que pode ser melhor, não foi logo, não foi inicial. Ao contrário de quando uma pessoa vai trabalhar por conta de outra, envia o seu currículo, identifica-se com um projeto, é tudo mais unilateral, não é? Do lado da empresa para nós, e nós temos que nos identificar com um posto, com uma função, e depois tentamos fazer o melhor, e eu acho que tentei fazer isso sempre que trabalhei por conta de outrem também, mas é completamente diferente, mesmo o autoconhecimento que se tem quando se dá um passo destes. Tenho alguma curiosidade. Obviamente que quando nós temos o nosso próprio negócio já há um lado de emoção e muitas vezes de alguma subjetividade pelo meio. Mas quando estás a falar de um projeto de empreendedorismo social, é um pessoal, como é que é essa gestão? É completamente nuclear. Tudo parte de uma paixão. Tudo parte de uma paixão. Eu devo ser das poucas pessoas, ou aliás todas as pessoas que começaram um projeto
ligadas a alguém que lhes é familiar ou inspiradas, e há imensas, e de facto todas essas pessoas hoje são pessoas cativantes, são inspiradoras, porque de facto a paixão inspira-nos mesmo todos os dias, não é? Eu tenho uma sorte brutal porque eu chego à noite, eu posso estar a cair para o lado, mas eu dou um abraço ao meu filho Manel e a gasolina sobe outra vez acima. E depois é incrível, porque quer dizer, nós sabemos, eu não sei se vocês as três já são mães, mas nós sabemos o que é um filho faz dentro de nós. Nós mães sabemos isso, não é? Portanto, eu acho que é a partir de algo que todas as mães têm com todos os filhos, não é? Mas quando nós sabemos que aquele amor consegue transformar e prova que transforma outras vidas e que ajuda outras pessoas, então é inexplicável a sensação que se tem. E de facto, portanto, a paixão aqui é completamente o ingrediente de base, o que faz com que aquela situação de estamos de férias, desligamos, não é? Chega ao fim do dia, desligamos a ficha, pronto, lá em casa queixam-se um bocadinho, já toda a gente tem a cassete do que é o espectro do autismo e a perturbação do desenvolvimento, e tem imensos termos técnicos de repente, porque se fala muito mais do que se calhar se fala de trabalho numa outra situação. Faz parte de nós, todos nós somos partes interessadas, eu tenho uma família numerosa e, portanto, é um tema recorrente, já quase toda a gente é um bocadinho empreendedor nesta causa, e isso é giro. Um pouco pelo que mencionas, da família toda também já estar, e quer dizer, eu sou das três a única que não tem filhos, e já falamos em outros episódios, a necessidade como mães, mas no meu caso com as minhas sobrinhas e sobrinho, de falar de temas para incluir-lhes, e também falar um bocadinho da realidade do mundo. Portanto, na tua família vejo que já fazem naturalmente, mas tu notas que há uma diferença entre, eu acho que foi há 4 anos, a nossa que idade é que tem o... 5, fez 5 agora, em abril. Há 5 anos, quando nasceu o Manel e lançaste neste projeto, para hoje em dia, que estás agora com o Café Joyeux, notas que há mais incentivos, mais apoios, tanto a nível até do governo ou das outras associações, que existe um pouco mais de... Rita, eu não conhecia, e eu acho que o trigger deste projeto foi exatamente esse, foi a realidade da deficiência intelectual era-me completamente distante, não é? Como é cada pessoa, normalmente, quando não calha conhecer alguém nesta situação. E por acaso eu até tinha amigas e vivi, aliás, tinha uma amiga muito querida, que tivemos as duas grávidas ao mesmo tempo, e depois eu tive a minha filha Marta, a minha segunda filha, e esta minha amiga teve o João, que tem trissomia 21 e que tem a mesma idade da minha filha Marta, basicamente. E mesmo assim, não é algo que me tivesse envolvido. Porquê? Porque não basta conhecermos alguém que tenha esta situação. Esta situação tem que fazer parte da nossa vida. E, portanto, quando perguntas o que é que mudou, aquilo que nós estamos a tentar mudar é exatamente a consciência de que isto existe, que a diferença intelectual existe, que existem pessoas com trissomia, existem pessoas com autismo, e que estas pessoas são pessoas capazes de fazerem parte da nossa vida, e não deve ser preciso nós sairmos do nosso lugar e estarmos no Natal e irmos a ser solidários e mais conscienciosos e tudo para conhecer esta realidade. Portanto, quando eu te digo como é que isto começou, este pilar deste projeto ser vincado na aproximação da diferença à sociedade e da sociedade à diferença, passou-se porque quando eu estava à espera de bebê, de Manel, muito cedo, aí aos, não sei, 15, 20 semanas, foi ali entre as 15 e 20 semanas aqui a questão difícil de todo este processo. Eu sou uma pessoa muito positiva, sempre fui, saio muito ao meu pai e gosto de ver sempre uma saída e uma luz ao fundo do túnel. E um dia eu estava a passar na rua, na Avenida de Roma, onde eu vivia na altura, e passa uma mãe com um filho com trissomia 21 pelo braço.
aquela realidade eu estranhei, não é? Estranhei. Claro, é como quando nós estamos grávidas ou quando queremos comprar um carro, não é? A publicidade também chega mais até nós, porque nós estamos mais despertos não é? A esse tipo de estímulos. E obviamente, se calhar eu estava mais atenta, mas naquele momento passou aquela mãe, aquele filho por mim, e aquilo que eu pensei foi, isto de facto não é normal eu estranhar tanto esta realidade. Não é normal eu lembrar-me da última vez que tive com uma pessoa com trissomia 21 ou que me relacionei de alguma forma quando tinha 10 anos e conheci uma rapariga que era a Maria com trissomia 21, alguma coisa está errada aqui. E quem está errado não é a sociedade, nem são as famílias destas pessoas. O que está errado é a forma como hoje é tratada a deficiência. Porque se ela não faz parte natural da nossa vida, nós não podemos culpar-nos porque as pessoas não sabem lidar com ela. Isto é completamente básico. Como qualquer projeto de inovação social, parte-se de uma ideia muito simples. E eu acho que descobrimos essa ideia, que foi, ok, então o que é que nós podemos fazer diferente? Existem tantas organizações a tratar deste tema, tantas técnicas incríveis, equipas extraordinárias, vocês não imaginam as conversas enriquecedoras que eu tive com terapeutas ocupacionais, era de não conseguir parar de falar com elas. Atenção que eu estava a mergulhar neste mundo pela primeira vez. E ainda continuo com essa vantagem de ser nova neste mundo. Que de facto não fazia sentido existir mais uma associação a trabalhar da mesma forma. O que fazia sentido sim, era eu utilizar aquilo que sei fazer melhor, que é comunicar. E aquilo que me dá mais prazer e mais gozo de fazer, que é comunicar e comunicar sempre o lado positivo das coisas. As empresas por onde eu passei, eu chateava os responsáveis, mas vamos dizer que se faz, mas vamos... Não, eu lembro, nas tintas sim, nunca mais me esqueço de dizer ao engenheiro João Serrano, mas porquê que, se a Sina é líder de mercado, porquê que não vai, porquê que a Robilac é que tem esse... E porquê que não se diz que se pintou a ponte do Infante? Eu estava sempre a puxar pelo lado bom das marcas e bom dos projetos e esta veia também jornalística a vir ao de cima. Portanto, aqui o meu papel era literalmente dizer o melhor que existe nestas pessoas, mas atenção que na altura eu ainda não sabia muito bem que melhor era esse, agora já sei, não é? Portanto, agora já sei por experiência própria, pelos projetos que lancei, pelo Café com Vida, pela interação com as famílias, pela relação, pela imersão neste mundo também, já sei muito mais do que o que sabia há 5 anos, mas há 5 anos não era importante saber, era importante chegar a uma conclusão que era, não é preciso mais uma associação fazer a mesma coisa, ou a tentar dar o seu melhor na intervenção técnica, o que é preciso é comunicar o que é, de facto, a deficiência intelectual e comunicar virando para a capacidade que existe em cada pessoa e não para o rótulo, que é sempre, tem trissomia, tem autismo, tem paralisia, isso não interessa nada a partir do momento em que nós conseguimos fazer um match entre a competência que aquela pessoa tem e a necessidade que existe eventualmente numa empresa ou o que seja. Portanto, hoje acho que aquilo que se fazia há 5 anos é mais ou menos o mesmo ao nível do poder, não é? A nível da organização do Estado para este tema. A Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, mudou um bocadinho este panorama, tendo ela própria uma deficiência, de facto faz toda a diferença. A forma e das leis que ela conseguiu aprovar e, por exemplo, uma pessoa conseguir hoje trabalhar, ter um salário e não perder direito ao seu subsídio, tudo isto foi super importante, foram passos muito importantes que foram dados. Agora, eu acho que continua a haver aqui uma forma muito pouco evoluída a nível, da organização e do próprio poder pensar a deficiência, que faz com que isto continue a fazer parte do mundo que nós não conhecemos. E é por isso que nós existimos, nós Vila Convida, porque queremos, de facto, aproximar estes dois mundos, acreditando genuinamente que um dia a diferença já não se vê, pois fará genuinamente parte de nós. Esta é a nossa visão. Nós estamos a trabalhar para que um dia a diferença vire paisagem, basicamente. E como em tudo, o medo do desconhecido é aquilo que bloqueia, não é? Qualquer ação também bloqueia
um emprego, também bloqueia um contrato de trabalho, porque há medo do desconhecido. E eu passei, nós, equipa, por fase e por conversas e diálogos no Café com Vida, que nos provaram que é assim, num abrir e fechar de olhos, quebra-se o gelo. E, portanto, só é preciso criar oportunidades positivas, naturais e com qualidade para que as pessoas conheçam esta realidade, como tantas outras, mas neste caso nós focamos nesta, para que, de facto, tudo flua muito melhor. Filipa, tu tocaste um pouco na parte da paixão e é evidente pela forma como falas, mas como é que tu tomas as tuas decisões de negócio? Quanto é que é de instinto, paixão e quanto é que se apoia em dados concretos? Há uma coisa muito, muito gira que eu acho que nunca falei e que eu acho que é muito interessante, se calhar num podcast como este, dizer, porque deve haver imensas mulheres a identificarem-se se calhar com o que eu vou dizer agora. Quando nós trabalhamos por conta de outrem, nós achamos sempre que somos menos do que aquilo que somos. É o que eu acho. Pronto. Nós correspondemos a um papel, correspondemos a uma função e endeusamos as nossas chefias. E só elas é que sabem. Tudo o que elas dizem normalmente está certo, pronto, pode-se argumentar e pode-se, não é? Mas quando a pessoa começa a sua vida profissional, talvez já agora não, porque os jovens têm aqui todo um novo sangue também empreendedor a nascer e, portanto, já questionam muito mais. Mas na minha altura, quando me formei, foi em 98, eu fui para o mercado e eu acho que o mundo do trabalho por conta de outrem, como ele é conhecido tradicionalmente, não cria muitas oportunidades para nós olharmos para dentro e percebermos o instinto da decisão, o bom senso, aquilo que nós consideramos o ouvir a nossa própria voz. E quando às vezes nós temos uma intenção ou temos uma intuição, normalmente ela acaba por se esconder mais facilmente à luz de uma estrutura que já está criada, de um departamento com aquelas regras, aquela chefia e todos os colegas e está tudo ali. Então, normalmente o mundo tradicional não puxa muito por isto. Quando eu saltei de facto por fora e comecei a trabalhar para mim, não é? Com um projeto próprio, foi aí a primeira vez que eu percebi, não, espera aí, a minha intuição, vou seguir isto, tenho mais liberdade para seguir aquilo e comecei a perceber que estava a correr bem, pronto, estava a correr bem, não, claro que me posso ter enganado imensas vezes, mas as vezes que eu me enganei, curiosamente, acho que era porque não segui a minha intuição. Então, quando eu passei da FPC Consulting e quando acumulei a FPC Consulting com o projeto da Associação Vila Convida nos primeiros tempos, até não ser possível acumular as duas coisas, quando tudo isto começou e quando eu comecei a ter que tomar decisões e a fazer propostas, como sabem, uma associação não se gera com uma pessoa, gera-se com uma direção, gera-se com uma equipa, e eu sempre fui muito preocupada apesar de eu ser a pessoa que estava mais disponível porque estava exatamente neste processo de uma empresa minha e com mais tempo para dedicar a este projeto do que os meus colegas, direção na altura, na verdade eu sempre envolvi muito a equipa, etc., mas fazia sentido, eles concordavam que de facto o caminho que se estava a propor, feito de uma intuição do que é que estava ou não certo e o que é que estava a falhar, baseado também em números, e aí vem a componente de gestão, é muito importante. Então, na parte do marketing, e se nós queremos identificar qualquer problema, nós temos que o numerar, não é? Temos que o objetivar, temos que encontrar um dado número, não é? Isto é dito em todo lado. Portanto, a minha primeira preocupação, enquanto marketeer ao serviço desta causa, foi encontrar esse número. E, portanto, durante um ano eu estive a fazer um trabalho de campo de estatísticas, para tentar perceber, porque não sei se vocês sabiam, mas não existem estatísticas oficiais sobre a deficiência intelectual, sobre quantas pessoas com espectro de autismo existem, quantas pessoas com trissomia existem. Quando nós preenchemos os censos, eu tinha imensa esperança que desta vez as coisas mudassem, não mudaram, continuaram igual. Portanto, a pessoa responde à questão, sabe subir escadas, veste-se sozinho, tem dificuldade em
em expressar-se por si próprio, isto quer dizer, é completamente ridículo. E, portanto, as pessoas não sabem e vão continuar, infelizmente, sem saber, a não ser pelo trabalho de associações especializadas na matéria, que de facto vão reunindo dados. A Paz 21, por exemplo, a Down Portugal tem um projeto espetacular dentro dos hospitais em que entrega kits para mães que têm filhos com trissomia 21, e é através também de medidas destas e da comunicação de alguns hospitais, ao Instituto Ricardo Jorge, porque há hospitais que implementam esses questionários para depois fazer estudos genéticos, que essas realidades sabem, mas não há obrigatoriedade, pelo menos há 5 anos não existia essa obrigatoriedade de comunicar. Portanto, o meu trabalho de campo, durante mais ou menos um ano e qualquer coisa, foi tentar descobrir quantas pessoas é que estavam na escola tendo um currículo específico individual, não é? Tendo o que conhecemos como as necessidades educativas especiais, na altura chamava-se assim, e que estavam em vias de entrar no mercado de trabalho, tendo elas a mesma resposta que outras pessoas que tinham potencial para o emprego e para o emprego próprio teriam. E isto foi a grande negligência, foi chegar aqui a um número, e cheguei a um número de 3.062 jovens que estavam no 12º ano em vias de entrar para o mercado de trabalho, que apesar de terem uma perturbação de desenvolvimento intelectual, tinham um potencial para uma vida autónoma, porque através dos questionários que eram aplicados nas estatísticas do Ministério de Estatísticas da Educação e Ciência, do INE, que eu consultei através do INE, nós conseguimos perceber que existia um número que chamava a atenção. Pronto, então aqui os dados estatísticos muito importantes, porque a partir daí a apresentação foi: existem todos os anos, em média, 3.000 jovens só no Distrito de Lisboa, ok? Portanto, só no Distrito de Lisboa, que estão em vias de entrar no mercado de trabalho sem uma solução adequada ao potencial de autonomia que têm. E isto, eu digo-vos, Liana, Rita e Ana, dentro da minha forma positiva de falar, e raramente eu critico as coisas, a não ser que seja uma coisa para construir algo, mas neste campo eu perco completamente, eu arrepio-me, eu emociono-me, porque é uma negligência brutal o que se passa hoje em dia. Não faz sentido, não é justo que pessoas que tenham um potencial para uma vida autónoma estejam a ir ter normalmente a mesma resposta ou muito semelhante a pessoas que não têm, infelizmente, esse potencial. Falando por miúdos, uma pessoa que tenha uma deficiência profunda, intelectual grave e profunda, infelizmente não vai ser fácil para ela encontrar um trabalho. Uma pessoa que tenha uma deficiência intelectual, mas que seja estimulada para desenvolver as suas capacidades, pode ter esse trabalho. E hoje em dia, o que é que acontece? As escolas não estão preparadas com a estrutura que devem ter para poder suportar nem as famílias, nem os professores, nem os alunos nesta situação, e, portanto, é normal, ali no 8º, 9º ano, portanto, estamos a falar de jovens de 14, 15 anos, as famílias não conseguem levar mais sozinhas aquele caminhão, não é? Aquela missão, precisam da sociedade, precisam de uma estrutura que de facto que as apoie, e caem na tentação de, mediante uma conversa da escola: olha, nós não temos infelizmente condições para as necessidades que o seu filho precisa, vão parar, vão fazer com que estas pessoas cedo demais saiam do seu contexto escolar, e o seu contexto escolar é também o seu contexto social e humano, e vão apostar na formação especializada. Quando apostam na formação especializada, apostam na formação especializada para pessoas com incapacidade, e logo a referência que aquele jovem começa a ter nos seus pares são pessoas com incapacidade. E passados 2 anos, quando acabam este curso, tentam entrar no mercado de trabalho, e pensem comigo, faz sentido achar, não é? Isto não é preciso perceber nada de ciência, nem ser mãe nem pai de ciência, isto é uma conversa normal. Faz sentido pensar que uma criança ou um jovem com 14, 15 anos, que é retirada do seu ambiente normal, escolar, humano,
desporto, amigos, mesmo que tenha poucos, mas não deixa de ser um ambiente mais socializante, que 2 anos depois, só porque fez uma formação de empregado de mesa-bar, ou carpintaria, ou o que seja, faz sentido achar que esta pessoa vai conseguir entrar no mercado de trabalho e adaptar-se a um contexto que é social, que precisa de trabalho em equipa, de contextualização, de não estar protegido. Faz sentido? Não faz, ou não? Vocês concordam comigo? Não, eu concordo plenamente. E esta também tem... Há uma parte um dos pontos que eu também queria, pelo menos trazer um bocadinho à luz, é que, lá estou a ver uma série da HBO que é Mare of Easttown. Um dos casais na série tem uma filha com síndrome de Down e existem várias cenas durante a série, tanto para dar a entender como há uma que é a polícia, detetive, que está, se alguém te fizer mal na escola, tu avisa-me que eu vou lá dar-lhes na cabeça. Pronto, um bocadinho... Mas também existe o outro lado que é de dar o ar normal, de ela vai para o prom, eles agora estão a contratar uma limusine para levar ela ao prom, ela também tem a questão que aceitou o convite com um rapaz, mas afinal gosta de outro rapaz. Ou seja, a série não está à volta dela, mas existem vários momentos que trazem um pouco o que estás a dizer. Devem ser inclusivos. Inclusivos e exatamente o que tu dizes, que é, não faz sentido separá-los se queremos que vivam, ou seja, que vivemos todos juntos. E mais, Rita, a história que tu disseste agora do dar na cabeça é aquilo que os pais passam a vida a fazer no caminho escolar dos seus filhos. É dar na cabeça, é refilar com a estrutura que a escola tem, é fazer braços de ferro com os professores e acontecem histórias inacreditáveis que nós nem imaginamos. Eu ainda tento só quando estou com a disposição, se calhar passar os olhos porque vai-me tirar energia para aquilo que eu preciso agora e portanto eu tenho teste, eu consegui com a idade e com a experiência canalizar muito mais aquilo que faço e escolho muito melhor os momentos do meu dia, aqueles que me tiram e que me dão energia, gerir isto para que o dia seja mais fácil e quando preciso de ir a assuntos mais chatos, sentir-me bem para poder de facto capitalizar dali alguma coisa e não misturar tudo. E de facto é muito difícil a luta que hoje existe de pais, nomeadamente na fase escolar, principalmente ali quando começa o 10º ano, 11º, ali no nono, que eles deixam de facto ter um contexto de amigos, a escola não percebe, os professores não percebem e eu continuo a dizer, aquilo que é preciso fazer, antes de tudo, é trabalhar a sociedade para a diferença. Porque um empresário, um potencial empregador, um professor, um colega, antes de ser tudo isto, todas estas etiquetas, é uma pessoa. E, portanto, o empresário que amanhã vai contratar esta pessoa com síndrome de Down ou com o que seja, antes de ser empresário, é uma pessoa que tem hábitos, que vive, que vai a um restaurante, que tem necessidades, Pronto, se fizer parte da vida dele esta relação com a diferença, quando o currículo aparece à frente, não é? Ele vai estranhar menos. Pronto, se o pai ou a mãe que estão na escola e que têm o filho numa turma com um colega com uma deficiência, tiver mais relação com essa deficiência, naturalmente, também a estranha menos. No outro dia alguém me perguntava, a minha filha está numa sala, tem lá uma menina com deficiência, agora ela vai fazer anos e eu não sei se a convido, não sei se ela come a mesma coisa. E eu tinha ali 2 opções. Ou me zangava um bocadinho com esta ignorância, ou então, é aquilo que faz mais sentido, é não me zangar com a ignorância, porque aquela mãe não tem culpa da ignorância que tem. Porque se a diferença não faz parte da vida dela, porque é que ela havia de saber? O que está mal é a forma como as coisas estão organizadas hoje. E, portanto, o Café Joia e o Café Convida, que foi o início desta ideia, não é? Dizer, eu quero saber como é que lá fora se trata este tema. Como é que uma pessoa com incapacidade intelectual ou com um problema intelectual é vista? Pronto, e conheci de facto um projeto muito interessante em Brighton, que é o Team Doménica, que de facto era um café no meio da rua, com um centro de formação, tinha um centro de emprego, tinha uma ligação direta à escola e naturalmente iam lá pessoas de fato e gravata com o seu laptop e estavam ali a trabalhar e pessoas com deficiência
e pessoas sem deficiência serviam aqueles clientes. E eu penso, é exatamente isto. Saí dali e disse, é o Café com Vida, vou propor isto. Minha equipa achou bem e então a ideia era essa, vamos criar um café, é um sítio onde toda a gente vai, vamos criar vários cafés com vida espalhados pelo país, exatamente para desmistificar o preconceito, para trazer a diferença mais perto de nós. Nós queremos que as pessoas tropecem naturalmente nestas pessoas, porque elas existem. Cada vez existem menos, porque desde a lei de aprovação do aborto, os diagnósticos também são precoces e apoiam as decisões dos pais, sejam elas quais forem, e portanto há de facto menos pessoas com trissomia 21 a nascerem, mas eu digo, sendo para a situação daqueles que nascem sem estar à espera, sendo para a situação daqueles pais e mães, e acredito piamente que é uma decisão difícil, mesmo sabendo que deficiência é que existe, não é? No autismo não existe esta noção, na gravidez, na trissomia existe, é muito difícil um processo de decisão a esse nível. E o que nós temos que fazer, isto é super importante, é informar mais, apoiar mais a decisão. Se nós estivermos mais informados, se a diferença fizer mais parte da nossa vida, não são brochuras nos hospitais que vão ajudar, porque nessa altura já está tarde demais e a pessoa não está aculturada para o que é isto, começa o caminho nessa altura. E portanto, a pessoa ou é mais positiva, ou é mais coisa, ou então de repente, pronto, lá tem que ser, e tudo começa mal. Portanto, a sociedade tem que estar mais informada para tomar a decisão, seja ela qual for. E eu acredito, mesmo, se calhar é o meu lado positivo a falar, mas eu acredito que se houver mais informação e se esta realidade passar de forma mais positiva para as pessoas, se calhar vai haver menos interrupções quando havia essa dúvida, se calhar vai haver menos o sentimento do fardo, ai coitadinho, ele é uma pessoa com deficiência, coitadinho para o resto da vida. Esta lógica do coitadinho mata qualquer pessoa com deficiência à nascença. Se uma família começa a fazer uma educação na lógica do coitadinho, não vai ajudar. E, portanto, este empowerment das famílias, este empowerment da sociedade e este empowerment destes jovens, a quem nós chamamos gerações autónomas, porque eu acredito piamente que nós estamos a trabalhar para gerações autónomas, não é? É aquilo que eu acredito que vai fazer a diferença amanhã nesta realidade. Queres contar como é que foi esta transição para o Café Joyeux, ou seja, como é que o Café Joyeux se enquadra no projeto que foste buscar um franchise, basicamente? Exatamente. São as razões por detrás desta decisão? Então, portanto, estávamos em outubro de 2017, quando eu vim de Brighton e também com uns colegas meus que me acompanharam, chegámos de facto a esta conclusão que o Café com Vida era um conceito que fazia falta em Portugal, não é? Da forma como eu expliquei há pouco. Em março de 2018 abre o segundo Café Joyeux em Paris. O primeiro tinha aberto em Rennes em dezembro de 2017 e no Dia Mundial de Trissomia 21, que é o dia 21 de março, abriu o segundo café e essa abertura, daí surgiram muitas notícias e houve muita divulgação deste projeto. E amigas minhas, uma delas até hoje faz parte da nossa direção, Mónica Lucena, enviou-me uma notícia com o link dessa notícia e a minha resposta foi, olha que bom, estamos no caminho certo, não é? Estamos a querer fazer, no fundo, cafés inclusivos que estejam no meio, pronto. Só que eu não sonhava que 2 semanas depois disso, uma outra amiga minha, a Mariana Lancastre, me ia fazer um telefonema, porque ela sabia que eu andava aqui a empreender pelos cafés, a dizer assim, olha Filipa, tenho uma amiga minha que me disse se eu queria falar com o designer da marca Café Joyeux, que é um francês que vive em Portugal. Queres o telefone dele? E eu, estás a brincar? Estás a brincar comigo? Eu também me lembro de onde é que eu estava nessa altura, quando ela me ligou, lembro perfeitamente. Estava no escritório em Lisboa quando eu vivia lá.
Não queres... Não, oh, Miranda, deixa-me sentar. Estás-me a dizer que tens o telemóvel da pessoa... sim, é o Alexander Dubinski, ele é um francês que vive cá, ele é muito amigo da Amélie, que é esta minha amiga que está num grupo de oração do qual eu faço parte. Esta minha amiga tem um filho com trissomia 21, e na altura estava desanimada, pronto, estava angustiada, estava desanimada, e o futuro, etc. E essa amiga dela, a Amélie, que conhece este Alexander, disse-lhe, olha, não desanimes, porque há futuro, há projetos, pronto. E então foi assim que se fez a ponte, não é? Como todas as estrelinhas que fazem parte deste projeto, há sempre assim, desde o momento em que eu disse sim, eu e o João Murido dissemos sim, a nossa família é o Manel, tudo foram portas a escancararem-se o tempo inteiro. E esta foi daquelas mesmo gigantes. E então, eu não larguei, obviamente, o Alexander até consegui falar com ele. E então falei com ele e expliquei. Fui ver o site, fui ver tudo e disse, olha, Alex, é assim, se o nosso site estivesse em francês, dizia exatamente aquilo que o vosso diz. Para mim não faz sentido reinventar a roda e investir na criação de uma marca e ser vaidosa e sermos vaidosos e coisa, né? Quando há algo que já está exatamente criado, com o posicionamento que nós queremos lá em cima, não é? E agir, porque eu trago imensa coisa da minha experiência, passagem pela área do luxo, trago muito, muito, muito para este projeto, imenso. Eu lembro de estar no Café com Vida a dizer às duas raparigas que estavam ao balcão, olha, é assim, vocês antes de virem ao balcão, vocês vão se ver ao espelho, não têm um cabelo fora, é como se estivessem a vender malas da Prada. E elas olharem para mim, admiradas, é a mesma coisa, porque se nós quisermos posicionar e criar um serviço apetecível, nós temos que ser exigentes e rigorosos. E, portanto, o Café com Vida tinha esse objetivo de trabalhar muito bem o posicionamento do serviço. E quando vem o Café Joyeux, que faz exatamente isso tudo, já tem um merchandising fantástico, tem uma marca lindamente bem criada, tem uma assinatura, tem a missão que é trazer a diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades. Era exatamente o que eu queria fazer também com o Café com Vida. E, portanto, perguntei, mas por que não o Café Joyeux em Portugal? Eles tinham acabado de nascer. E depois isto é espetacular, porque, portanto, estávamos em ali março, abril de 2018. Eu estava a organizar um concerto de lançamento do Café com Vida, que era em maio, 17 de maio de 2018. Imaginem o stress. Portanto, ele diz isto, eu digo, olha, mas é assim, mas eu já estou a dizer que é Café com Vida, mas nós tornamos isto, tipo, o momento do concerto que vai ser Joyeux, mas para quê? Tipo, para que é que nós estamos, tipo, bora lá, o mundo não pode esperar, não é? Não vale a pena estarmos aqui com discussões filosóficas, vocês fazem as coisas bem feitas, nós temos capacidade de representar bem esta marca cá, vamos embora. E ele achou que aquilo fazia sentido e, extraordinário, esta pessoa pôs-me à frente do Ian Bucay, que é o fundador da marca Joyeux, que é uma pessoa incrível, e já lá vão 3 anos e, de facto, cada vez gosto mais dele porque é uma pessoa muito, muito especial, que não tem filhos com deficiência, não tem rigorosamente nada a ver com isto, a não ser um coração gigante, dele e da Lidvine, que é a mulher dele. E tinha um catamarã no sítio onde eles moravam, que faziam viagens com grupos de exclusão social, todos os grupos. Pessoas com deficiência, ex-presidiários ou presidiários, prostitutas, todos os grupos faziam viagens de recreio com estas pessoas. E há um dia que numa destas viagens, um rapaz com autismo, o Theo, disse ao capitão porque ele estava a comandar o barco, tu que és empresário e que encontras trabalho para toda a gente, não me arranjas um trabalho para mim? E o Ian disse, não, desculpa, eu não tenho um trabalho para ti. Não tens um trabalho para mim? E ficou mesmo zangado, a viagem toda. E isso incomodou o Ian. E o Ian foi para casa incomodado com isto. Falou com a Lidvine e resolveram criar o Café Joyeux, cujo logotipo é exatamente a imagem do Theo. Quando o Alex me diz, então, bora lá, leva-me à presença do Ian, dia 3 de maio de 2018, imaginem o estado de nervos, porque estávamos em pré-concerto e de repente aquilo estava a ter muito mais sucesso do que eu alguma vez imaginava, que tinha organizado um concerto na vida, portanto achei que aquilo eram uns amigos que eu conhecia, que iam tocar viola e de repente aquilo, bem, tornou-se uma coisa gigante, esgotou, bem, tudo e mais alguma coisa.
põe-me à frente o Ian no escritório dele, lembro perfeitamente, olha, estás a ver aqui esta pilha de e-mails, uma pilha de e-mails até ao teto, olha, isto são pedidos de França inteira a pedir um café Joyeux, percebes porque é que eu não posso ir para Lisboa agora? E eu disse, olha, eu percebo, mas agora quem está aqui sentada sou eu. Portanto, bora lá tirar partido disto. Isto tem que acontecer qualquer coisa. Ou café que convida by Joyeux, ou Joyeux, não sei, qualquer coisa. Nós temos que estar aqui por alguma razão. Então, mas bora lá pensarmos aqui. E a seguir vem o concerto. O Alex vai ao concerto e ficou mesmo bem impressionado, porque a música, de facto, une toda a gente. E de facto foi aqui foi uma boa ideia. E de facto, ali naquele concerto, toda a gente, pessoas com deficiência, sem deficiência, estava tudo na mesma onda, tudo a curtir a música, tudo a adorar. O concerto foi espetacular. Estavam pessoas no meio das escadas, esgotou 2 dias antes. Vocês não me perguntem como, mas foi mesmo assim. E o Alexander ficou tão bem impressionado com a energia daquele projeto e com o que nós tínhamos conseguido juntar ali, que disse, não, isto tem que acontecer, de facto, faz todo sentido que o Joyeux venha para Portugal. E ali 2 meses depois, porque isto abriu muitas portas, este concerto também, foi possível abrir um espaço no Museu das Comunicações. Nós só o abrimos depois da confirmação que o Joyeux ia para ali. E, portanto, nós nem comunicámos muito inicialmente o Café Convida, porque já estávamos a tratar com os advogados, no fundo criámos uma empresa, que era o Café Alegre e Feliz, 100% detido pela Vila Convida, e essa empresa ia se tornar Café Joyeux. Só que as coisas não foram tão fáceis como se previa, porque em França existe um estatuto de empresa social que cá não existe, e, portanto, é fácil fazer este processo em França. Em Portugal não foi, demorou muito mais tempo. Em França, o Joyeux também estava a crescer, também estava no seu processo, e nós, olha, vimos com um café nas mãos. Eu, café Servier em casa, e mesmo assim essa parte até hoje o meu marido costuma fazer, mas de repente tinha a cozinheira a ligar-me, a máquina inundou o chão, agora temos, imaginem, formigas, que é que o fornecedor da macro atrasou-se, ou o projeto, e de repente vimos completamente com o menino nas mãos, e isto foi avançando, e de repente estávamos no meio de Santos, com empresas, tínhamos que faturar, tivemos um apoio da Delta e do Joyeux financeiro durante 6 meses para poder lançar, mas ao fim de 6 meses estávamos por nós, e portanto tínhamos que fazer caterings, tínhamos que fazer eventos, tínhamos uma equipa de 6 pessoas para sustentar, e tínhamos que faturar, pronto, e portanto foi uma aprendizagem brutal que nós fizemos, sempre preparar o caminho para o Joyeux. De repente, quando estava tudo decidido para as obras, para aquilo se tornar Joyeux, não me perguntem porquê, ou hoje se calhar percebo que pode haver agora uma solução melhor para isto, mas na altura o Museu das Comunicações disse que não ao nosso projeto de obra. E uma das pessoas que não estava de acordo com o projeto, e portanto a mim eu fiquei sem chão, fiquei tipo a olhar para baixo e não ver nada. Foi assim uma vez em que eu fiquei muito, muito, muito aflita, porque eu estava há 1 ano e meio à espera que o Joyeux viesse com a sua carta, com a sua marca, é que eu nem podia comunicar, porque depois não era novidade o Joyeux, estão a ver? Portanto, eu tinha que fazer a coisa ali para depois vir o Joyeux que era a bandeira, pum! Não é? Portanto, eu não tive hipótese no início, depois tive que ir começando a comunicar, porque tinha que vender, não é? Mas para mim o Café Joyeux era um conceito. Portanto, quando houve esta decisão do museu, em dezembro de 2019, e comecei logo à procura de espaços porque aquele espaço não podia ser Joyeux porque tinha que ter uma porta direta para a rua. A obra era facílima, enfim, não quis o destino que assim fosse, e de repente, em março, estava a pandemia. Quando estava a pandemia, nós fechamos o projeto piloto, que ficou para nós como projeto piloto. Em qualquer projeto de inovação social é preciso existir um piloto, que foi super importante para nós, onde nós aprendemos muita coisa, mas acima de tudo que é muito mais fácil desmistificar a diferença e os preconceitos do que nós pensamos. E então aí começa o caminho para o balanço do piloto, de redesenhar a estratégia em função da nossa, e então Ana e Isabel, muita estratégia, muitos canvas business models, muitas análises SWOT, muitos post-its. Lembro de estar na pandemia com um canvas enorme plastificado
e a adorar aquele exercício estratégico, para onde é que nós vamos, com aquilo que nós já sabemos, qual é a necessidade que a sociedade tem, onde é que nós podemos acrescentar valor àquilo que já existe. Foi espetacular, portanto, tudo aquilo que eu hoje sei de gestão foi da minha capacidade de trabalho que sempre existiu em qualquer projeto profissional, mas acima de tudo da necessidade de decidir. Eu tinha que decidir, eu tinha que traçar um caminho. Eu estava à frente de uma associação com uma equipa, com uma expectativa e, acima de tudo, com um problema social enorme para ajudar a resolver. E, portanto, foi nesse momento que tudo o que era estratégia e regras de gestão e consultas e workshops e tudo e mais alguma coisa eu fiz para consolidar no papel e no business plan e no plano estratégico aquilo que tínhamos aprendido. Portanto, eu acho que faz todo sentido a nível de empreendedorismo experimentar-se primeiro o terreno antes de se fazerem imensos planos, que depois, muita parte deles, obviamente, que vai ser desvirtuada em função da aprendizagem e do terreno e da realidade. Portanto, não me arrependo da dose de loucura, porque no empreendedorismo temos que ter essa dose de loucura também, do passo que quisemos dar. Não foi fácil, a nível da direção não foi fácil, tudo se reestruturou internamente na associação porque o risco era grande, mas este projeto é muito maior de qualquer um de nós aqui, muito maior, e se a ilação que eu tiro é essa. Eu acho que às vezes na economia social as pessoas confundem muito os papéis, não é? E então isto quando é a paixão e porque é o meu filho e porque não sei o quê, e de repente vêm as linhas cinzentas e depois a pessoa não percebe, isto é um erro brutal. Eu tenho a plena consciência que estou aqui ao serviço de uma causa, que tenho uma sorte brutal em ter características e qualidades que me façam levar essa água a bom porto e, acima de tudo, tenho uma equipa que hoje é tão apaixonada como eu por esta missão. E isso são as ilações principais de um projeto que hoje tem que ser gerido como uma empresa. Nós hoje vemos como uma startup, não nos vemos como uma IPSS, mas também precisamos de fundos e de angariar fundos para a nossa missão, porque nós recusamos em enquadrar em qualquer resposta tipificada da Segurança Social, porque aí perdíamos a autonomia, perdíamos a liberdade, perdíamos o impacto. E foi graças a todo esse impacto e a autonomia que permitiu gerar esse impacto durante o Café com Vida que foi possível o Portugal e Inovação Social, o P2020, no âmbito das parcerias para o impacto, aprovar a nossa candidatura. E hoje, até dezembro de 2022, temos uma equipa que está construída com base em 70% de financiamento do Portugal Inovação Social e 30% de investimento social para provarmos a verdade deste modelo de intervenção para a vida autónoma que nós propomos. Portanto, foi assim, dei aqui imensas voltas, mas foi assim que o Joyeux, ao fim tanto do fecho do piloto e então o foco na abertura do Joyeux, conseguimos estreitar esse caminho, finalmente assinarmos o contrato de franchising social no passado dia 14 de abril, em Paris. Temos um orgulho enorme em sermos o primeiro país a internacionalizar esta marca e, acima de tudo, na confiança brutal que tem que existir entre as duas partes e tão distantes em quilómetros, não é? Para que, de facto, seja possível entregar, porque o Ian e a sua equipa entregarem esta missão para longe, só podem confiar muito na equipa que o vai fazer. E, portanto, é com muito orgulho que nós neste momento estamos a preparar esse caminho. O primeiro Café Joyeux em Lisboa há de abrir nos próximos 3 meses, se Deus quiser, até ao máximo outubro. Eu espero ter aberto o primeiro e já temos o projeto a andar em Cascais, num espaço já definido também para o início do ano de 2022. Em relação a conselhos, o que acho de essencial deixar como mensagem para quem, como tu, está a avançar em termos de inovação social ou em projetos de economia social? Vamos dando conselhos ou colocando as questões mais numa ótica de empreendedorismo de uma forma mais generalizada, mas tu tens essa experiência e esse percurso muito direcionado à questão da economia social. Qual é aquele grande conselho que tu deixarias a quem nos está a ouvir? O conselho é não deixar de acreditar que o que é preciso na economia social e no empreendedorismo são modelos de gestão que deem resultados, que sejam lucrativos, mesmo que esse lucro seja, neste caso, é reinvestido
no crescimento de uma missão e num projeto, mas acima de tudo os modelos de gestão, a forma como nós apresentamos os nossos projetos às empresas que nós estamos a pedir para apoiar, todo o cuidado que nós temos quando estamos numa empresa e estamos num departamento e temos que fazer uma apresentação às nossas chefias ou ao Conselho de Administração ou o que seja, deve ser exatamente o mesmo cuidado, com o mesmo rigor ou maior quando nós estamos a trabalhar um projeto de inovação social. Encontrar números, encontrar uma realidade que seja fácil de comunicar e de entender por quem está do lado lá e, acima de tudo, fazer sempre o exercício, e eu acho que é isso que me facilita aqui, de facto, a vida e a forma como este projeto está a andar, é que eu, centro de comunicação, eu ponho-me sempre nos sapatos de quem está a ouvir e consigo imaginar como é que a sociedade vai entender esta mensagem. Será que eu estou, então, na área da deficiência, não é tão difícil não ser mais técnico? Portanto, nós temos que pensar muito, que apesar do nosso projeto ser espetacular e de nós acharmos que é o melhor do mundo que vai resolver ou que vai ajudar a resolver um problema, nós temos que fazer o esforço de quem está do lado de lá, pensar pela cabeça dela e tentar muito rapidamente tratar muitos pitches e treinar muitos pitches de 5 minutos, cronometrar, ser muito rigoroso, tentar, bem, será que se eu tiver uma pessoa à frente que me vai resolver este problema e que me vai ajudar para me pôr uma rampa de lançamento à frente, o que é que eu consigo dizer em 5 minutos que o convença? Isto é o melhor exercício na inovação social que nós podemos ter. E todos os workshops, os bootcamps, os não sei o que, tudo e mais uma coisa que eu já fiz, no fim do dia o sumo é esse. Nós temos que ser capazes de identificar muito bem o problema, de identificar muito bem a solução que nós queremos dar, ter muito aquela ação do bootstrap, que em bootcamp se fala muito, não é? Que é retirar o essencial, fazer um piloto com o menor custo possível, para depois, então, com essa experiência, conseguirmos ter esta visão de gestão melhor implementada, e quando nós conseguimos lá chegar, vamos perceber melhor a posição dos gestores que decidem as coisas neste país e nas empresas. E nós temos que ser um deles. Temos que pensar como um deles. Não temos que pensar que somos menos, temos que pensar que eles precisam de nós, e principalmente estamos a falar de empresas que apostam na responsabilidade social e que querem ter impacto social. As empresas precisam de nós também. Nós também precisamos das empresas, mas as empresas também precisam de nós. Pronto, isto 1. 2, esquecer a lógica do venham-nos ajudar que nós precisamos e vão apoiar e o donativo e o coitadinho, não dá. As pessoas têm que se sentir parte da missão. Envolver a sociedade na nossa causa é o mais importante de tudo. E se nós dermos aquilo que a sociedade quer e correspondermos às expectativas que eles têm para se poderem aproximar da nossa questão, é muito mais fácil do que simplesmente acharmos que temos que continuar sempre a pedir a vertente da responsabilidade social das pessoas, porque as pessoas têm milhares de causas para apoiar. Portanto, só chegando a elas e envolvendo-as na nossa causa é que nós conseguimos que elas optem por nos apoiar, a nós, um ano, outro, mas para nós chegarmos às pessoas não chega dizer ajudem, apoiam, sejam solidários, a história do IRS, não, nós temos que envolver as pessoas na nossa causa e hoje acontece muito, as pessoas pedem-nos muito o nosso NIF, olha, estou aqui a preencher o meu IRS, ainda ontem foi outra pessoa, não foi porque eu mandei um WhatsApp, é porque aquela pessoa se lembrou, alguma coisa lhe tinha tocado para poder ir ver qual é que era perguntar qual era o NIF ou ir ver qual era o NIF. Portanto, eu acho que são estas duas vias. Filipe, só um pouco para terminar também, já mencionaste o lado todo da empresa, e Oscar, para partilhares alguma história do lado dos jovens que queres apoiar, partilhar a felicidade que lhes dá o poder ter trabalhado no Café com Vida, ao projeto piloto. É verdade, isso é mesmo o mais interessante de tudo e é isso que nos dá a energia todos os dias. Eu lembro-me de um dia no Café com Vida que foi um dia difícil, estava a correr tudo mal, com a pessoa que estava à frente da cozinha também estava a correr tudo mal
e eu lembro-me que estava super desanimada nesse dia e eu sento-me e o Cláudio, que é um jovem que nós acompanhámos e que hoje em dia assinou o seu contrato de trabalho na mercearia André Eli Oeiras e está feliz da vida, vem ter comigo. Nós no dia a seguir íamos ter a festa de comemoração do ano do Café com Vida. Senta-se à minha frente e diz: Filipa, para amanhã é preciso trazer alguma coisa para a festa, algum sumo. E eu disse ao Cláudio: olha, leva a bicicleta, leva o troféu, leva o que tu quiseres, não preciso de nada. Toda eu rejuvenesci naquele momento e digo: é para vocês que nós cá estamos e acabou. E às vezes esta ingenuidade que eles no fundo nos fazem face to face com esta realidade, perguntas que nós fazemos e que eles desenvolvem muito pouco, não é? E sim, não, etc. Mas dizem o essencial. Eu sinto-me bem nesta equipa, as pessoas tratam-me bem, não é? São pessoas que já tinham tido outras experiências também, cursos para pessoas com deficiência. O que é mais importante, de facto, para eles é sentirem-se genuinamente parte de uma equipa e eles sentem isso neste projeto e nesta forma de ver as coisas. Nós não podemos continuar a achar que a inclusão se vai fazer de pessoas técnicas especializadas que vão para as empresas fazer isto. Não, as próprias equipas nas empresas é que têm que fazer este trabalho. E por isso os valores humanos das pessoas que quem contratamos são super importantes. Portanto, a nossa experiência com os jovens, agora com o Cláudio, conto-vos uma história com a Sofia. A Sofia é uma jovem que estava no Café com Vida, ela tem síndrome de Down e estava a enrolar talheres na caixa quando há um cliente que se aproxima e ela estava ali muito focada em enrolar talheres num guardanapo. E ele fica assim a olhar para ele, era um cliente nosso, empresário, olha para ela e diz: Sofia, que ela tinha aqui o nome, sabes que eu lá na minha empresa não tenho assim alguém tão focado como tu. E ela olha para ele e diz: eu só estou a dar o meu melhor. E isto é daqueles momentos que no dia a seguir aquele empresário recebe um currículo de alguém com síndrome de Down, imaginem, e diz: eu sei perfeitamente, não, esta pessoa estava aqui a trabalhar, serviu-me o almoço, estava a enrolar talheres, é super funcional, sim, isto é possível. E há 1000 outras histórias, a minha equipa contaria milhares de histórias o tempo inteiro. Quando nós contratámos a Dídia, que foi a nossa primeira responsável técnica, começou a registar momentos de detalhe do impacto que aquele projeto estava a ter na vida daquelas pessoas. E então era tudo, a Cecília já consegue chegar ao café a horas, abrir o cacifo, tirar a sua t-shirt, guardar a chave, apresentar-se devidamente, tudo isto é registado e, portanto, tudo isto tem impacto. E o que transformou a vida daquelas pessoas, a vida das famílias, das pessoas que hoje estão empregadas, as entrevistas que nós fizemos às famílias, às professores de ensino especial que as acompanhavam, tudo, é brutal. E isso sim, e Rita, obrigada pela pergunta, porque eu acho que mesmo que estejamos aqui a falar de empreendedorismo e de algo que se calhar se vê mais do outro lado, na verdade é com esta visão e esta energia e esta simplicidade que vem deste mundo que nós queremos conhecer melhor todos os dias, que vão vir as melhores decisões de gestão. Fantástico, Filipa. Mesmo, muito obrigada. Aliás, toda a entrevista, mas também com esta última conseguimos perceber a essência e o que a Vila com Vida, o Café com Vida, o Joiô, tudo vai trazer. Às vezes é difícil encaixar tudo, é uma história de há alguns anos, vamos fazer 5 anos em dezembro. Tento, já fiz muitas apresentações e, portanto, já consigo ter algum poder de síntese, mesmo assim é difícil. Há sempre histórias espetaculares para contar e fico contente se conseguir responder às vossas questões. Parabéns pelo projeto, maravilhoso. É maravilhoso e estas histórias são emocionantes. Filipa, antes de terminarmos, queria-te só perguntar onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar online e offline. Então, vilaconvida.pt é o site da Vila Convida. Também estamos no LinkedIn como Associação Vila Convida e no Facebook também. O Joiô Portugal já tem um LinkedIn, Joiô Portugal, está agora a começar a ser criado, mas é sempre bom acompanhar o Café Joiô porque já tem esta aprendizagem toda e tudo o que eles fazem é aquilo que nós fazemos também. No Instagram também estamos com Vila Convida e estamos com Joiô Portugal e o Café Joiô.
E estamos a trabalhar agora no novo site também para tudo isto ser mais simples. A mim, Filipa, estou sempre a falar um bocadinho pelos dois lados e nestas redes todas. Muito obrigada. Muito obrigada a nós por teres falado connosco e por este momento. Acho que podemos continuar a conversar, mas da próxima vez há de ser num café joia com as nossas bebidas quentes de eleição. O mais possível, sim. A Carta Joia é muito boa. Nós temos estado a fazer várias formações e estágios em Paris para trazer o conceito como ele é. Temos uma pessoa à frente do F&B, a Isabel, que de facto é uma cozinheira excelente e que está muito inspirada com esta carta. Temos umas quiches ótimas, umas lasanhas espetaculares, umas saladas saudáveis muito boas também. Portanto, toda a carta é fantástica, pensada para que estas pessoas a possam produzir com muita autonomia, e estamos desejosos de vos receber lá para provarem tudo isto e divulgarem também. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda no Facebook em Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e no Instagram como Alice_in Wonderland, e ainda a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, que no Instagram é Rita Ana. Até para a semana, meninas! Até para a semana! Até para a semana!